Olá, sejam muito bem-vindos ao GinecoCast, o podcast idealizado pela Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina do Mucuri, da UFVJM. Aqui é o seu espaço para conversas informativas, seguras e atuais sobre saúde da mulher. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Samara. E hoje vamos abordar um tema que tem ganhado cada vez mais espaço dentro da ginecologia moderna. A ginecologia regenerativa, um campo inovador que alia ciência, bem-estar e qualidade de vida. Para isso, temos a honra de receber uma convidada muito especial e que vai nos explicar todos os detalhes desse universo que ainda é pouco conhecido por muitas pessoas. Ela é médica pela Faculdade de Medicina da Universidade do Vale do Rio Verde, ginecologista e obstetra pelo Hospital Municipal de Governador Valadares, pós-graduada em ginecologia infanto-puberal através da Universidade de La Plata, autora do livro Um Papo de Menina e atualmente atua na cidade de Governador Valadares, onde é professora de ginecologia e obstetrícia da UFJF e da Univale, diretora da Associação Médica da cidade e obstetra do pré-natal de alto risco do SEAI, além de, claro, ser uma referência no campo da ginecologia regenerativa. Seja muito bem-vinda, doutora Natália de Andrade Machado. Oi, meninas, boa noite. Meninas e meninos, né? Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre esse braço da ginecologia, que apesar de ser tão importante e trazer tanta oportunidade para as mulheres, ainda é um ramo muito pouco conhecido. E eu acho que é muito importante a divulgação, mas a divulgação de forma correta, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Natália, começarmos a nossa conversa, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a ginecologia regenerativa? Bom, a ginecologia regenerativa é um conjunto de procedimentos que a gente vai fazer com o intuito de melhorar a pelve feminina. Em que sentido? Na funcionalidade dela e também na parte estética. Para as mulheres que têm ressecamento vaginal, que têm perda de urina, que têm dificuldade de ter relação sexual por causa de dor, que têm feridas vaginais, corrimentos que não conseguem ser tratados, de coloração, de flacidez, de assimetrias. Então, dentro da regenerativa, a gente vai lançar a mão de procedimentos, como, por exemplo, as tecnologias com aparelhos, né? A radiofrequência, os laser, LED, os ultrassons microfocados, microagulhamento, botox, para poder ajudar a dar qualidade de vida e resolver esses problemas com métodos que não sejam apenas medicação e nem cirurgia, apesar de que algumas vezes a gente vai lançar a mão. E hoje em dia discutimos cada vez mais a saúde e o bem-estar feminino, não é, doutora? Isso com certeza é um fator para a expansão dessa área e a procura cada vez maior das pacientes pela ginecologia regenerativa. Mas, e em relação à base científica desses procedimentos, já existem estudos que comprovam sua eficácia e segurança? Tem sim, inclusive o Brasil é uma grande referência na produção de trabalhos e de estudos dentro do assunto. A regenerativa não é um ramo tão novo assim dentro da ginecologia. Já há tempos ela vem sendo utilizada, mas às vezes com nomenclatura errada, né? A gente já viu como cosmetologia íntima, como, igual a gente falou, ela tem função de tratar, a regenerativa já vem de longa data. Aqui no Brasil, apesar de ser utilizada já há algum tempo, com o avanço da utilização dos lasers, por volta ali de 2019, 2020, a regenerativa foi ficando mais conhecida. E sim, a gente tem guidelines de uso de radiofrequência, de laser, em mulheres que têm ressecamento pós-parto, ressecamento por menopausa. A gente tem trabalhos grandes utilizando radiofrequência, utilizando botox para as incontinências urinárias, os fios de PDO.
Nossa, muito bom. E quem pode se beneficiar desses procedimentos, doutora? De forma geral, todas as mulheres podem se beneficiar. A menina mais jovem que tem, por exemplo, uma virilha escurecida e que não vai na praia, não coloca um biquíni porque tem vergonha, ela pode se beneficiar da parte estética da regenerativa para ajudar no clareamento. Ou aquela moça que não coloca uma roupa de academia porque fica com a área íntima muito ressaltada, mais gordinha, ela pode se beneficiar. E não vai ser somente uma questão estética, ela vai estar trabalhando a autoestima, a qualidade de vida. As mulheres no pós-parto, que têm ressecamento vaginal, que têm dificuldade a voltar a ter uma vida sexual ativa, elas vão se beneficiar. Aquela mulher que peso, a cirurgia bariátrica, a múltiplos partos, as cirurgias anteriores, tem flacidez vaginal, tem perda de urina, elas vão se beneficiar. As mulheres na menopausa vão se beneficiar. Então, a regenerativa não é para um público específico, ela é para toda mulher que sinta necessidade, tanto esteticamente quanto na parte funcional, de melhorar a sua saúde íntima. Nossa, muito interessante saber um pouco mais de todos esses benefícios, porque realmente a gente vê muito só essa parte estética, né, sendo divulgada. E nós podemos ver, né, doutora, que a ginecologia regenerativa atende uma ampla gama de pacientes com queixas de perda funcional ou estética da região íntima, como a senhora comentou. E quais são os principais fatores que contribuem para essas perdas? Primeiro é o nosso envelhecimento. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo colágeno. A partir daí, a gente vai começar a ter mais flacidez, a gente vai ter as quedas de bexiga, a utilização de roupas, né? Calcinha muito escura, roupa muito justa. Ela vai, esses hábitos vão ajudar no escurecimento da região. Os ganhos excessivos ou perdas muito rápidas de peso vão alterar na estética e na funcionalidade da região. Então, a gente tem vários fatores ao longo da vida de alguma técnica da regenerativa para melhorar a sua qualidade de vida. Nossa, tô surpresa com a quantidade, a gama tão grande de fatores que influenciam nisso. Doutora, existem fatores de risco ou condições pré-existentes que devem ser avaliadas por serem uma limitação para fazer esses procedimentos ou não? Tem sim. O ideal, a primeira coisa é que a mulher procure um profissional que seja ginecologista, obstetra, que seja um profissional médico. Então é necessário que seja um profissional que tenha o conhecimento prévio da funcionalidade, da função da região, da anatomia da região. Outra coisa, quando a gente for fazer uso de tecnologias de aparelho, né, de laser, radiofrequência, ultrassom, saber se a paciente usa prótese, se não usa, porque alguns tipos de prótese vão ser impedidores de uso de algumas tecnologias. O paciente está com algum tipo de infecção, algum tipo de febre por algum motivo, no dia do procedimento também contraindica. Ela estar grávida contraindica. Algumas doenças, como por exemplo o lúpus, passe com um profissional antes de fazer qualquer procedimento e faça uma anamnese, uma consulta bem feita, para saber se ela realmente pode fazer uso dessas técnicas. Excelente, doutora. E agora nós vamos para uma parte que certamente vai despertar muita curiosidade nos nossos ouvintes. Quais são os procedimentos mais comuns dentro dessa área? A medicina está, como tudo, né? Tem evoluído e vai sempre aparecer algo novo. O laser é muito moderno, o nome laser chama atenção. A radiofrequência, assim como o laser, ela funciona através de calor. É basicamente as mesmas coisas do laser. O laser tem algumas condições que ele trata melhor que a radiofrequência e vice-versa. Especialmente para tratar herpes, para tratar corrimentos de repetição, as candidias de repetição. Na parte estética, a gente pode lançar a mão de microagulhamento, do uso de exossomas para clarear, para tratar flacidez. Ainda pensando em flacidez e em simetrias, ele tem um efeito muito bom para vaginismo, para incontinências urinárias. Também são um recurso excelente para perdas de urina. Nossa, muito interessante. Bem variada os tratamentos possíveis, né? Recursos de todas as formas para... Isso é ótimo, porque cada vez tem se trabalhado mais esse bem-estar feminino, que antes nem era... Não era tão visto e não era tão divulgado. Como um chamariz à mídia, num passado recente. A Gretchen, que falou que fez cirurgia íntima, entre outras artistas que falaram de clareamento. Se não me engano, uma das moças da Maiara Maraíza, uma delas também fez cirurgia íntima. Hoje, mais do que em tempos passados, ela quer se sentir bem com ela mesma.
não só com o cabelo bonito, com o rosto bonito, também porque não adianta a gente ter um rosto sem ruga, bonitinho, e lá embaixo não funcionar. Não funcionar e ficar tendo infecção de urina e perdendo xixi. Muito bom, doutora. Agora, e em termos de segurança? Quais são os possíveis efeitos adversos e os efeitos adversos mais comuns desses procedimentos? A gente vê de forma mais recorrente um leve desconforto, principalmente no dia que faz o procedimento, um pouquinho talvez de edema, né, de inchaço, uma vermelhidão local, no caso dos preenchimentos e dos bioestimuladores, do que com os aparelhos. A gente tem que ter alguns certos cuidados depois, de massagear, de fazer compressa, mas o que a gente vê de forma mais rotineira é vermelhidão e inchaço. E agora nós vamos para um quadro muito legal no nosso podcast, que é o nosso tradicional quadro de mitos e verdades. Olha, a primeira afirmação é a seguinte: os procedimentos íntimos são só por vaidade? Não, é o que a gente já comentou aqui, né? Não é só vaidade. E mesmo se fosse, eu também acho que não tem problema nenhum, porque a gente tem que ser vaidosa, a gente tem que se gostar. Mas é uma questão de qualidade de vida. Pensa como é ruim a mulher que fica perdendo xixi, que não pode ir na academia, ou não pode dar uma gargalhada, que vai perder xixi, vai se molhar. Isso não é vida. Então não é só estética, é qualidade de vida para a mulher. O laser íntimo pode substituir o uso de hormônios na menopausa. Não é uma inverdade. Existem algumas mulheres que não podem lançar a mão do uso de hormônios. Por exemplo, as mulheres que fizeram tratamentos oncológicos, elas não podem usar hormônio. De melhorar a atrofia vaginal. Então, sim, a gente pode falar que ele pode entrar nessas situações. Ótimo. Agora uma que vai deixar muita gente curiosa. O Botox só serve para estética facial? Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito enorme. Tanto o Botox, como os preenchimentos, como o fio de PDO, os bioestimuladores de colágeno, tudo que a gente coloca no rosto, a gente coloca lá embaixo também. E ele não vai servir apenas para estética, né? Igual a gente falou, ele tem outras funções quando utilizado na área íntima. E doutora, agora para nós encerrarmos, quais recomendações a senhora deixaria para mulheres que se interessaram pelo tema, mas ainda têm algum receio? O mais importante, igual eu comentei antes, é procurar um profissional qualificado. Faça cursos, que faça pós-graduação, que seja atualizado dentro da área, para que ele possa orientar se realmente é necessário fazer algum procedimento ou se não, porque às vezes, e orientar qual tipo de procedimento e quando fazer. E lembrar que a parte estética, às vezes, não só na área íntima, mas a gente cria algumas coisas na nossa cabeça, a gente idealiza uma imagem, que nem sempre o resultado final é aquilo que a gente quer. Então, tirar todas as suas dúvidas para depois a gente não ficar decepcionada com o procedimento. Doutora Natália, agora caminhando para o encerramento, foi um prazer imenso tê-la conosco. Agradecemos muito por compartilhar seu conhecimento e a sua experiência nesse tema tão atual e muito importante. Meninas, eu que agradeço. Eu quero dar parabéns para vocês pelo projeto do podcast. Eu já seguia vocês no Instagram sem ter contato ainda. E eu achava já antes esse projeto bacana, inovador, moderno, porque vocês, como acadêmicas, procurarem conhecimento e tentarem transmitir não só para os colegas acadêmicos, mas para o público de forma geral, de uma forma que todos entendam, eu achei sensacional. Vocês estão de parabéns. E parabéns pela organização, vocês foram brilhantes. Muito obrigada, doutora. E assim, nós encerramos mais um episódio do GinecoCast. Sigam a gente aqui na plataforma em que você está nos ouvindo e também lá no Instagram, @ginecocast.famuc, para você não perder nenhuma novidade. E por fim, com esse episódio, nós encerramos a nossa primeira temporada. Muito obrigado pela companhia durante toda essa jornada. Esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer um pouco mais do mundo da ginecologia para vocês. Nos veremos na próxima temporada.